Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira, primeiro dia útil de 2019. Estamos juntos nesta nova edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom, né, começar o ano contando aí com seu carinho e também com sua audiência. Você que está em casa, quais as suas expectativas para este novo ano? Olha só, para muitas pessoas, a chegada de um novo ano representa esperança, prosperidade e expectativas. É uma chance de recomeçar, de fazer tudo novo e também diferente de forma melhor. Novas promessas e novos planos. E aí vem a ansiedade a todo vapor, especialmente para as pessoas que já têm a predisposição. O anseio por renovação, seja no lado pessoal ou profissional, pode desencadear a sensação de preocupação excessiva, de desconforto e angústia, dependendo aí do grau de ansiedade. A mente, ela não para de martelar pensamentos ruins e negativos, algo, típico de pessoas extremamente inseguras. E o que fazer para controlar essa inquietação, evitar o desgaste e tentar relaxar? Vamos saber na nossa conversa de hoje. Já contamos aqui com a participação no nosso estúdio de dois convidados especiais para essa primeira edição, primeiro dia útil do programa aqui, Assunto do Dia, primeiro dia útil do ano. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com o evangelista Joel Calado, ele que é conselheiro do Departamento da Família da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Também vai nos ajudar com muitas dicas a Lindinalva Lino, ela que é psicóloga clínica, já está também aqui no nosso estúdio e daqui a pouquinho a gente conversa com os nossos convidados de hoje. Mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem especial que mostra um pouco aí da história do Caio Vinícius. Ele está cheio de planos, para 2019 e também na expectativa para ingressar na universidade. Confira! 2019 acaba de iniciar e já tem gente fazendo planos. Este é o estudante Caio Vinícius, que está ansioso por um motivo especial. O jovem está aguardando o resultado do vestibular. A prova do Enem foi no ano passado e ele fala sobre o seu desempenho. A prova do Enem, para mim, foi muito boa. Gostei muito da prova, sobretudo na área de humanas, que é a minha área, que eu mais gosto, Mas a prova de exatas também, nas ciências exatas, acredito que foi uma boa prova. Poderia sim ter dado mais resultados, mas isso sempre é normal na vida do estudante. Caio está confiante. Ele acredita que se saiu bem e espera conseguir a nota de corte 800 para ingressar na Universidade Federal. Ainda que seja um tanto difícil, aos nossos olhos, mas confiando em Deus e confiando em mim mesmo, já que, como disse, fiz uma boa prova, fiz uma boa redação. Acredito que estarei conseguindo a minha aprovação em Direito. O jovem focado escolheu cursar Direito, terceiro curso mais concorrido das universidades federais do estado neste ano. Ele nos conta o motivo da escolha. Direito é uma área que chama bastante a minha atenção, já que usa aquela eloquência de uma linguagem jurídica, tem a ideia também de ideias fundamentadas, baseadas em lei, baseadas numa Constituição, na Constituição Federal, baseadas também no Código Penal. Não existe vitória sem esforço, e para conseguir passar no vestibular é preciso dedicação nos estudos e disso o Caio sabe muito bem. Acredito que a gente não pode definir um horário certo para estudar. A gente não pode ficar de segunda a sexta estudando apenas 30 minutos. Ora, se eu estudei na segunda-feira 30 minutos, na terça-feira eu vou estudar 40 minutos. E a cada dia o nosso horário de estudo tem que crescer para que a gente obtenha melhor conhecimento e melhor interpretação do que estamos estudando. Enquanto o resultado não sai, é importante saber lidar com a ansiedade. A fé ajuda o garoto a conviver com a espera e ainda fornece esperança naquilo que ele acredita. Acredito que Deus diretamente possa nos ajudar. Eu sempre, quando iria estudar, colocava a Bíblia do meu lado, fazia uma rápida oração. Inclusive, nos 2 dias de prova do Enem, eu ali na minha banca, abaixei minha cabeça sem ninguém ver, fiz uma oração e disse: Deus, me ajude. O Senhor viu que eu estudei e agora eu peço a sua intervenção para que o Senhor me ajude. E acredito sim
que Deus possa honrar. Ainda não sabemos se o Caio conseguirá realizar mais esse sonho em sua vida, mas ele deixa uma mensagem para os que não conseguirem a tão esperada aprovação. A gente sabe que a prova do Enem é uma prova estressante. Os vestibulares são provas estressantes. O segredo de tudo é não desistir. Conheço pessoas que fizeram a prova e depois me ligaram ou falaram comigo e disseram que não conseguiram fazer uma boa prova, já que os assuntos que foram estudados não caíram diretamente. Mas o segredo é não desistir. Eu acredito que melhores provas virão, outros anos virão, e que a gente não possa desistir, porque um dia todos nós conseguiremos o que estamos buscando, né? Pois bem, com a graça de Deus, nunca desistir. A gente agradece ao Caio que compartilhou com a gente um pouco dessa história dele de luta, né, para aprovação na universidade, no curso de Direito, o terceiro mais concorrido aqui do país. A gente deseja boa sorte e que nunca falte fé ao Caio e a você, telespectador que está nos acompanhando. Um 2019 de muita paz e muito sucesso. Você que está em casa, vamos interagir? Vamos participar agora do nosso programa? Olha só, vamos lançar a nossa pergunta do dia, a nossa enquete. Hoje temos a seguinte pergunta a fazer a você que está em casa nos acompanhando. Olha só, ano novo e a gente quer saber se você que está em casa já fez um planejamento de metas para o ano de 2019. Você já fez isso, colocou ali no papel e na caneta? Liga pra gente, participa! 3424-1547 é a nossa linha interativa. A partir de agora, ela está disponível para você participar aqui com a gente. Você liga, responde nossa pergunta, também manda sua dúvida sobre o tema, seu depoimento. Você pode compartilhar também alguma história com a gente no 3424-1547 e no 3424-1977. São 2 números disponíveis para você interagir aqui com a gente. Já se você tem acesso à internet, pode entrar na nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço disponível na internet para você acessar a nossa fanpage, deixar seu depoimento, sua pergunta também sobre o tema. Daqui a pouquinho a gente vai ler tudo ao vivo. Se você tem o WhatsApp em mãos, também já pode participar com a gente no 99209-4819, 99209-4819. Acesse, deixe aí várias perguntas. Daqui a pouquinho vamos repassar para os convidados de hoje, que terão o maior prazer em responder a sua pergunta. E a gente quer agradecer desde já a participação aqui dos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Evangelista Joel Calado, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Assunto do Dia. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, irmão Valdson Balbino, e a todos os nossos queridos telespectadores. Claro que para mim constitui-se grande alegria em poder estar participando deste primeiro programa O Assunto do Dia de 2019. É uma satisfação poder estar aqui. Também queria agradecer e desejar, né, boas-vindas a Lindinalva Lino, ela que é psicóloga clínica. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, também fique à vontade. Obrigada, para mim também é um prazer estar com vocês nesta manhã e principalmente por se tratar de ser o primeiro programa do dia e um tema tão pertinente, né, para o começo do ano, que chega cheio de perspectiva, de expectativa. Pois bem, né? Muita gente já começa um ano novo, querendo estabelecer novas metas, também fazer um planejamento, né, para o ano de 2019. Tem algo errado nisso, evangelista? É importante que a pessoa coloque ali no papel, pegue papel e caneta, coloque todos os sonhos e metas ali no papel? Pode-se fazer isso? É regra? Tem que se fazer isso mesmo quando inicia um novo ano? Bom, Valdson Balbino e queridos telespectadores que nos assistem, é muito importante, e isso parte do princípio de uma pessoa organizada. Quem é organizado, ele sempre procura colocar no papel, estabelecer metas para aquilo que ele quer alcançar. E, claro, como o meu compromisso é falar à luz da palavra, a Bíblia também, ela nos deixa uma orientação muito boa. O próprio Senhor Jesus, ele fala de qual homem que ele quer construir uma torre, e antes ele não se senta e começa a fazer as contas do que o que ele tem é suficiente para aquele empreendimento. E a Bíblia é tão clara, Jesus Cristo, ele deixa tão claro isso aí, nítido, para a gente entender a necessidade de um planejamento, principalmente quando se inicia, ou está para se iniciar um ano novo, que se o que ele tem é suficiente,
Porque se ele não fizer um planejamento coerente, correto, ele pode vir a não conseguir os seus objetivos e aí então alguém possa vir escarnecer dele, possa vir zombar dele e murmurar dele por não haver, com prudência, com coerência, estar fazendo um planejamento dentro daquilo que ele pretende alcançar. Como é que eu lido, né, com esse planejamento? O que é que eu posso fazer para evitar uma certa ansiedade descontrolada? Porque a ansiedade, muitos especialistas falam que é necessário, né, ao ser humano ter um pouco de ansiedade para lidar com alguns desafios. Mas como é que eu controlo para que esse planejamento ele não me cause angústia? Quando vai passando o tempo, muitas pessoas têm essa questão, né? Não estabeleceu ali, não realizou aquela meta e fica um pouquinho ansiosa, aí se frustra, bate um pouquinho de angústia também. Como é que eu faço para controlar isso? A pergunta é bem pertinente. Há várias técnicas que você pode fazer para combater esse tipo de, vamos dizer assim, de decepção, assim falando. Então, nós podemos partir do princípio que a boa parte das pessoas, elas geram uma perspectiva para alcançar muito acima da realidade das suas possibilidades. Então, aí, o primeiro segredo ou primeira dica para que você consiga alcançar um bom resultado seria não estabelecer uma perspectiva acima das suas possibilidades de realização. Porque quanto maior a perspectiva e você não tem a condição de alcançar devido à sua realidade, então vai gerar um pensamento negativo e vai gerar uma frustração. E a partir daí vai desencadear vários tipos de sentimentos, de emoções e que vai gerar um comportamento. E o que é que não pode faltar nesse planejamento, evangelista? Claro que para se fazer um planejamento, eu gostei muito da entrevista do Caio, quando ele, apesar dele se preparar, ele disse: eu sempre oro a Deus. Quando se inicia qualquer que seja o projeto, colocando Deus em primeiro lugar, colocando o seu projeto dentro do projeto de Deus. A Bíblia diz, e até me permita aqui a psicóloga, nós estávamos ali em off falando, e ela fez menção de algo muito interessante. Do homem é a preparação, são os projetos, são os pensamentos. Mas a resposta da boca vem de Deus. É Deus quem tem a palavra final. Se ele tem a palavra final, também o início deve estar dentro do seu projeto, dentro da sua vontade e dentro do seu querer. E é muito bom que você que nos assiste neste momento vai sentir-se assim, à vontade, mas dentro da vontade de Deus. Mas aí, né, Deus dá a palavra final, mas Ele quer que a gente se prepare também, né, evangelista, né, psicóloga? Sim, com certeza. A palavra final é dele, a gente faz o planejamento, Ele que realiza, mas tem que ter um esforço, como o Caio também falou, né? Ele estudou, se preparou, mas antes ele colocou Deus à frente e ele acredita que vai vir sim essa aprovação e isso que a gente espera para o Caio. É legal essa tua colocação, mais uma vez eu insisti nisso, porque o nosso sistema nervoso central, ele tem, por exemplo, no lobo temporal ou frontal, né, que fica aqui, ele é justamente a parte executiva da nossa vida, né? Então, eu acho, assim, às vezes eu penso tanto que tem dificuldade de falar. Então, eu acho, assim, de uma forma tão brilhante como nós fomos criados por Deus, que esse sistema organizado por Ele, né, chamado de sistema executor, né, ou memória de execução ou de procedimento localizado no lobo temporal, ou melhor, frontal, ele é aquele gestor que vai nos ensinar como nos mover, como nos comportar durante toda a nossa vida. Então, o planejamento, ele é algo muito importante para todos. A gente pode citar várias coisas. Exemplo, nós podemos perceber que uma criança, por exemplo, que tem autismo, né? Então a rotina é fundamental para que ele tenha um equilíbrio, para que ele tenha um bom desenvolvimento. Então, o planejamento, ele é importante em todos os aspectos da nossa vida. É interessante pensar também da seguinte forma: por que eu não consegui, durante o ano que passou, alcançar alguns objetivos? Então, eu gosto, e geralmente na clínica com os meus pacientes, eu costumo pedir para que eles tracem uma reta, né, um gráfico, né, de o que seria interessante, quais são os pilares da minha vida. Então, aí a gente traça esse gráfico e a gente vai ver em que momento ou que instância eu
tropecei ou não me desenvolvi bem. Então, na maioria das vezes, nós nos deparamos com alguém que faz uma perspectiva, por exemplo, para galgar, como a entrevista falou, né? Uma aprovação no Enem ou no vestibular, mas eu não me preparei em relação à minha saúde. Eu não me preparei em relação ao meu tempo, à minha vida social, à minha vida espiritual. Então, quando a gente traça um gráfico dessa nossa estrutura, então a gente vai perceber exatamente que alguma coisa ficou abaixo da média. Então, eu gosto de partir desse pensamento, porque a partir daí eu posso ver como eu devo começar o meu ano. Se eu vou partir para o lado da saúde, se eu vou ver como é que está a minha vida espiritual, minha vida social, minha vida financeira ou profissional. E, enfim, a partir daí a gente pode fazer vários tipos de gráficos. Aí, família, trabalho, vai depender de cada um. Em relação ao tempo, evangelista, né? Porque o cumprimento, às vezes, dessa meta, né, com a permissão de Deus, pode não ter sido no ano passado, mas pode chegar nesse ano. E como é que a gente lida com o tempo? Pode também não ser esse ano, só ser no próximo, mas está ali no papel e a gente pede a Deus para que Ele realize, né, aquela meta. Aí como é que a gente lida com esse tempo? Porque pode ser agora, mas pode não ser também. É verdade. Eu queria pedir permissão para voltar um pouquinho, pegando o gancho da pergunta que o senhor fez à psicóloga, a nossa irmã, e quando o senhor falou na questão de que há um projeto, há um planejamento, a parte que Deus faz e também o seu trabalho, o seu esforço, sua dedicação. E é muito interessante este ponto, porque quando eu falo aos jovens, principalmente com relação ao futuro deste jovem, eu sempre faço menção de que ele precisa fazer a parte dele. Ou seja, estudar, ler bons livros e, claro, não negligenciando, digo, a leitura da palavra. Ou seja, ele pode se preparar, porque a capacitação vem de Deus, porém, o preparo é do homem. Então, o jovem quer passar no vestibular, quer alcançar uma vaga em um cargo público, ou seja, ter um emprego concursado, a vaga está lá disponível para você. Mas tem um detalhe, Deus não vai deixar de dar a vaga a quem estudou, se preparou, passou a noite estudando, para dar a uma pessoa que apenas disse, eu vou orar e Deus vai me dar. Espera aí, não vamos misturar as coisas. Às vezes as pessoas, irmão Valdson, tá certo. É o nome de gente rica, eu me enrolo para dizer. Só o nome. Então, irmão Valdson, às vezes as pessoas espiritualizam muito a coisa. E é importante que se entenda que existem os princípios que se devem ser observados. A psicóloga falou um detalhe muito importante, os pilares de nossa vida. Então, eu preciso entender que tem a parte material, a parte social, a parte espiritual, a parte da minha família. Então, eu preciso administrar toda esta situação. O que dizer daqueles jovens que foram levados para a Babilônia? Eles foram levados para a Babilônia não é porque simplesmente eles eram uns que estavam ali logo na linha de frente e apareceu, vamos levar eles. Não, senhor. Eles foram levados para servirem ao rei e junto ao rei. Eles foram levados porque neles foi observado um currículo de que tinha capacidade de servirem junto ao rei. Além de serem jovens formosos, eram bonitos em aparência, eles também eram intelectuais. Tanto é que eles foram lá para a casa do eunuco, para o eunuco cuidar deles, e eles se apresentaram logo após mais doutos, mais sábios, após passar aquele processo que passaram, que a Bíblia nos relata, mas eles foram levados porque eles eram jovens preparados. Então, jovem, se prepare, leia bons livros, se esforce, se esmere e com certeza a fé vai funcionar. Deus vai colocar você em um bom lugar. E em relação ao tempo, né? Como é que a gente deve administrar esse tempo? Como é que a gente lida com esse tempo? Porque a gente falou, né? Pode não ter sido no ano passado, pode acontecer esse ano, pode ser no próximo ano ainda. Como é que eu administro, né? E como é que eu lido com esse tempo? Esse tempo, e eu gostei da pergunta mais uma vez, é interessante também, porque o meu tempo não é o mesmo seu. O tempo, inclusive, é algo subjetivo, né? Porque, às vezes, nós temos a tendência
de querer comparar o nosso tempo com o tempo do outro e querer sermos o que o outro é. Então, eu preciso primeiro saber quem eu sou, quais são os meus tempos e as minhas possibilidades. Eu não tenho que me espelhar no tempo do outro. Se bem que nós sabemos que o tempo tem 24 horas, é normal para todo mundo. Mas existe o tempo subjetivo e isso tem que ser levado em consideração. Eu não posso querer ter o mesmo desempenho, o mesmo desenvolvimento de uma outra pessoa. Então, cada um de nós temos um tempo próprio. Então, é em observação a esse tempo que eu quero mencionar aqui algo interessante, que é a respeito do sono. Né? Então, assim, muitas das vezes, nós não dormimos quanto o tempo deveria ter dedicado àquele sono, e eu tenho aí uma projeção no longo do dia de maus pensamentos, negatividade, e tudo isso é ocasionado justamente por ter não tido uma noite de sono, ou por não ter dormido as 8 horas diárias, vamos assim dizer, né, para a adultez, porque nós sabemos que o sono tem uma escala de acordo com as fases do desenvolvimento. E aí, isso é interessante também de pensar, porque é no sono que acontece a poda neural, né? Desde criança, adolescência e também na adultez. Então, o nosso cérebro, que eu gosto muito dele, ele gosta de se organizar, ele gosta e precisa do sono para que a casa seja arrumada. Então, o tempo, ele é importante para isso. Então, nós devemos pensar que há tempo para tudo, né? Aí está o evangelista que vai falar sobre isso, se ele quiser, né? Então, há tempo para tudo. Então, na nossa vida cotidiana, nós também devemos ter um pensamento de que há tempo para tudo. E que nós devemos ser o mais natural possível. E temos que viver a vida para a qual nós temos que viver. Eu não tenho que viver a vida de outrem, né? Se bem que nós somos seres relacionais, né? E nós, por sermos relacionais, nós, ora, estamos influenciando e sendo influenciados pelos outros, mas nós devemos entender, né, que cada ser é um ser diferenciado, singular e ímpar. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no programa estamos falando sobre como lidar com as expectativas para 2019. E a partir deste momento, vamos juntos saber o que é notícia na internet sobre o tema. A Tânia Silva traz a partir de agora as principais informações da internet. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia e para vocês que nos acompanham nesta quarta-feira, nós trouxemos um destaque do ADNews, Talento, Futuro e Interrogações. São inúmeras as dúvidas dos adolescentes e jovens que precisam tomar decisões sobre o futuro, como é o caso da escolha da profissão. É comum ouvir pessoas dizendo que você precisa descobrir qual o seu talento. Nem sempre é fácil lidar com essa pressão, mas isso varia de pessoa para pessoa. O texto mostra que essas dúvidas são, inclusive, necessárias para o amadurecimento pessoal. É preciso buscar a vontade de Deus antes de todas as coisas e encarar os desafios que surgem ao longo da vida para o crescimento tanto pessoal como espiritual. E agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Com você, Valdson. Obrigado, Tânia Silva, pelas informações da internet. Muita gente tem dúvidas, né? Insegurança também, incertezas, o que vai encarar no ano seguinte, quando está nessa fase que a gente acompanhou na notícia da internet, na fase de estudo, de se preparar para a universidade, as dúvidas são sobre o futuro, sobre que carreira, né, eu vou me dar melhor, como escolher essa carreira, mas a gente lembra que em todas as fases da vida tem preocupações que são, né, dessas fases. Isso é comum, sempre vai existir preocupação? Sim ou não? Tem um tempo que a gente para de se preocupar com problemas e com expectativas também? Sim, tem um tempo sim. Quando nós estamos dormindo, nós estamos realmente no estado inerte, né? E nesse momento, enquanto eu estou dormindo, as podas neurais, as organizações cognitivas, elas vão acontecendo dentro do nosso cérebro, né? Então é importante sim a gente perceber que temos que descansar, né? Nós precisamos também desse descanso. E a gente também precisa lembrar, né, evangelista, que tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. A gente falava sobre o tempo no bloco anterior do programa, que às vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus para o cumprimento daquela meta. Pode não ter acontecido no ano passado, mas pode acontecer esse ano, não pode? É verdade.
Falando acerca do tempo, irmão Valdson Balbino, queridos telespectadores, é interessante nós atentarmos para um detalhe que, com relação aos projetos, quando se faz um projeto e deve-se observar se ele é para curto, médio ou longo prazo. Então, às vezes o projeto que a gente faz, a gente não consegue alcançar a meta, ou seja, às vezes é para curto prazo e aí passa o prazo que a gente estabeleceu. A gente estabelece para que seja médio prazo e aí a gente não consegue alcançar aquela meta e assim sucessivamente. Então, isso acontece muito com relação aos estudos. Por exemplo, o que é que um jovem, ele é comum, é que aos 17 anos ele esteja concluindo, no máximo aí nos seus 18 anos, o nível médio e aí adentrar a faculdade. Às vezes, uma situação ou outra que seja adversa ao projeto que ele estabeleceu e que é comum dentro desta meta, vem aí atropelar este plano. E daí, então, ele vai para 19 anos, 20 anos, já vai ter que entrar no EJA, ou seja, a educação de jovens e adultos. Mas aí, eu quero deixar uma palavra para você. Não desista, não desanime, porque uma coisa é o nosso tempo. O nosso tempo, palavra grega que define, é cronos. Cronos é o tempo que a gente estabelece dentro daquele calendário que é composto de segundos, minutos, horas, dias, meses, eu digo semanas, meses e anos. Porém, existe o tempo de Deus. O tempo de Deus, existe uma palavra grega que define o tempo de Deus, que é o kairos. Kairos, esta palavra define o tempo de Deus. E Deus não trabalha com o tempo limitado ao meu crono, ao meu calendário, à minha data. Deus, ele trabalha com a plenitude dos tempos. Olha, glória a Deus. Que a palavra de Deus diz no livro dos Salmos, de uma forma muito clara, de que os anos de Deus não têm fim. Então, se eu não conseguir a meta, o objetivo, conseguir completar o meu projeto em 2018, não te preocupas, os anos de Deus não têm fim, 2019 está aí e você precisa empregar mais forças, é claro, corrigir aquilo que você errou, fazer uma análise, uma retrospectiva, uma introspectiva e daí então projetar para 2019, se estiver o plano dentro do plano de Deus e for o tempo, porque como foi citado pela psicóloga em Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol. Então, há tempo de plantar e fique tranquilo, porque haverá o tempo de colher. Ok, vamos trazer muitas outras dicas a partir de agora. Temos alguns tópicos em telas especiais que a nossa produção preparou e a gente vai conferir essas dicas sobre como lidar com essas expectativas para o ano novo. Temos aqui algumas informações, por favor, nos ajudem, né, trazendo uma explicação para quem está em casa. O primeiro ponto que fala sobre essa questão de lidar com as expectativas é você diminuir as expectativas, procurar pensar no quanto, né, realistas elas são. Vamos explicar para quem está em casa. Tem como viver sem expectativa? Primeiro a gente quer saber isso. É possível ou não? Tem como reduzir? Reduzir é possível? Sim, reduzir é possível, né? E importante também, porque quanto maior o nível de expectativa ou níveis de expectativa, maior vai ser o meu desprendimento emocional e cognitivo para a realização delas. Então, a colocação ela é bem pertinente, principalmente quando ela fala a respeito de ser realista. Então, ser realista é fundamental para que você possa realmente ter uma programação, ou um cronograma, ou uma meta alcançada, se ela estiver dentro de uma realidade alcançável, atingível por você. Ser racional também é preciso, né, pastor evangelista? É preciso, às vezes, ser racional. Muito importante, irmão Valdson, esta questão da realidade nas expectativas. Ou seja, e a racionalidade, ser racional. Às vezes as pessoas, elas projetam algo para si, pensam em algo para si, sonham em algo para si, que estão além das suas realidades. E aí o que é preciso? É você se adequar
as suas expectativas, os seus sonhos, as suas realidades. Quando a gente é realista, quando a gente é focado dentro daquilo que nós somos e temos à disposição. Eu não sei se há possibilidade, mas eu tenho um exemplo na minha família. Eu tenho um irmão que desde cedo ele é muito dedicado nos estudos e o desejo dele era ser médico, fazer medicina. E ele tentou ainda o vestibular uma vez, mas eu vendo a realidade, aí vamos para essa tela, a realidade da nossa família, uma família humilde, uma família de condições pequenas economicamente. E eu disse, olha, irmão, eu não quero tirar o teu sonho, eu não quero frustrar o teu pensamento nem as tuas expectativas, mas você gosta de humanas? Você quer trabalhar na área de humanas? Então faz o seguinte, veja algum curso que se adeque, que seja dentro desta realidade, porque você vai passar um tempo na faculdade fazendo medicina, você vai precisar ter tempo integral para estudar e sem ter até então nenhum recurso, e a nossa família não tem condição de manter, os livros, os materiais, os instrumentos que você vai precisar utilizar no período do curso, quando tiver na parte de estágio, e, enfim. Então, tudo isso é muito caro e é um curso caro e a gente não tem condição. Veja um curso que esteja dentro da sua área de desejo, da sua vocação, e daí então você prossegue. Na frente, se Deus lhe der condições, estiver na vontade de Deus, você faz medicina e vai dar certo. E ele atentou para o conselho. Ele fez biologia. Ora, fez biologia, foi bem sucedido, se formou. Dentro deste curso que Deus deu a ele, já tem especializações, já é pós-graduado em biologia, é concursado por uma prefeitura aqui de Pernambuco, concursado pelo estado da Paraíba, é professor, leciona, gosta do que faz e Deus o tem abençoado. Ou seja, é você trazer a sua expectativa, o seu sonho para dentro da sua realidade. Talvez se ele tivesse entrado na medicina, mais uma vez, estivesse frustrado, porque no meio do caminho ia faltar fôlego, ia faltar força, e aí ia causar o desânimo. Mas é muito importante ser realista e ser racional nas expectativas, nos sonhos e nos pensamentos. Dessa experiência também, a gente vê que também é muito importante saber ouvir, né? Sim. Ouvir ao próximo, no caso foi o conselho ali do irmão. Quem está em casa tem esse projeto, né? Tem essa expectativa, aí vai colocar no papel, mas tem que pensar ali com ser realista também e saber ouvir. Aí como é que a gente fala com a pessoa que está em casa nessa expectativa? Como é que ela para, né? E como é que ela aceita uma opinião de um terceiro? Ela tem que primeiro pensar que ninguém é detentor da verdade absoluta, né? Então a gente precisa entender que o outro, ele é importante para nós. Então nós vivemos em épocas em que o outro tem perdido esse valor, né? Então o conselho, ouvir o outro, faz parte também do crescimento pessoal de cada um de nós. E eu achei interessantíssimo a colocação do nosso evangelista a respeito da experiência que ele citou, porque nós tratamos isso de plano B. Então, muitas das vezes, quando nós traçamos um projeto, um programa, um orçamento, nós temos que ter em mente sempre o plano B e olhe lá o plano C. Então, quando nós temos apenas um projeto, apenas um objetivo, e ainda assim ele não está pautado dentro de uma realidade e dentro das minhas possibilidades de execução, vai me causar, claro, um desgaste emocional e uma série de sentimentos negativos vão gerar a partir dessa situação que foi desencadeada por não alcançar essas metas estabelecidas. Então, quando eu tenho um plano B, então chega em determinado momento que eu posso fazer a opção de mudar aquele caminho. E é interessante perceber que a mudança do caminho faz parte da vida. Nós não temos que nos preocupar em termos que trilhar uma profissão única, né? A gente tem outras possibilidades, outros leques de opções que pode levar para um caminho até melhor. E eu achei legal demais a colocação do evangelista pelo seguinte, pela questão do homem pensar
que ele é multiforme, né? Ele é mutável, ele não é, como é que eu posso falar de uma forma mais simples, né? Ele não é uma força fixa, né? Ele é flexível, ele precisa dessa flexibilização, inclusive em relação a ouvir o outro, né? Porque na maioria das vezes nós não temos essa sensibilidade de ouvir o outro. E se eu não tenho essa sensibilidade de ouvir o outro, significa dizer que eu sou um pouco intransigente, inflexível, e aí fica muito difícil. Porque quando eu não escuto o outro, eu também posso estar me banhando de pensamentos disfuncionantes. Porque eu posso estar aí com vários tipos de pensamento que, ao invés de serem produtivos, vão ser negativos e que vai gerar em mim um comportamento em vez de ativo, passivo ou agressivo. Porque aí eu preciso ter noção dessa minha realidade para que eu possa desenvolver um bom comportamento. Então, a gente sabe que o comportamento, ele é oriundo dos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos, por sua vez, são oriundos dos nossos pensamentos. Então, nós devemos sempre questionar os nossos pensamentos e, como nós, na maioria das vezes, não conseguimos fazer por nós mesmos, que tal conversar com alguém de sabedoria, de mais experiência e trocar essa ideia com essa pessoa? Ok, vamos seguir aqui para a próxima tela. Temos outra dica para você lidar com essa expectativa para 2019. Olha só, não ser tão rígido, né, e autocrítico. Permita-se errar e lembre-se que existe a possibilidade de recomeçar. Isso aqui é muito importante, né, evangelista? Saber o seguinte, não ser muito autocrítico, a autocrítica é benéfica, né? Tem também um limite ali, não ser muito rígido e se permitir errar, lembrar que existe a possibilidade de um recomeço. O ano novo, né, remete muito a isso, a recomeços. É verdade, irmão Valdson. E há pessoas que elas não aceitam ela própria errar. Ela se sente no compromisso de acertar e acertar sempre. Esquece que o ser humano, biblicamente, ele é um ser falho. O pecado, ele trouxe para o homem uma consequência que o danificou em vários pontos. Ou seja, a sua mente, que era antes uma mente perfeita, a sua saúde, que era uma saúde perfeita, a sua comunhão, que era uma comunhão perfeita, tudo isto foi danificado com o vírus do pecado. Assim sendo, gera algumas deficiências nesta máquina chamada ser humano, que é controlada por Deus. Não obstante, o vírus do pecado trouxe várias consequências e essas consequências se refletem no nosso dia a dia. Ser autocrítico, isso com mais propriedade falará, certo, a psicóloga, mas é algo que a gente muitas vezes encontra em algumas pessoas. Mas eu quero dizer um detalhe. Não esqueça, nós somos humanos, os humanos eles falham, os humanos eles erram, por conta, como já disse, da deficiência que o pecado trouxe para eles, mas uma coisa é você lembrar de um detalhe. Sempre há a oportunidade de um recomeço, a oportunidade de trazer uma nova experiência, utilizando-se das falhas, utilizando dos erros para servir como experiência e estar colocando na sua vida. Eu poderia fazer menção de vários servos de Deus, e eu só vou fazer menção de um deles. O que dizer de Abraão? Até nós estudamos uma lição já antiga com o tema Aprendendo com os erros e acertos de Abraão. Ou seja, Abraão foi um homem que ele, apesar de sair com um projeto de Deus na sua vida, tinha tudo para não errar, tinha tudo para dar certo, mas Abraão, ele comete algumas falhas e ele busca a corrigir estas falhas, estas faltas. Deus o perdoa e ele recomeça, e daí então nós temos a experiência do pai na fé, que é Abraão, e os resultados que foram com certeza favoráveis, a ponto de ter, através de Abraão, todas as famílias serem abençoadas, porque é de lá que vem o Senhor Jesus e trouxe a salvação para toda a humanidade.
Então, há erros? Há, mas há também recomeço, e o recomeço, se observado as falhas, os erros corrigidos, pode trazer bons resultados. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados, vamos a uma rápida pausa. Você que está em casa, quer participar aqui do nosso bate-papo, mande sua pergunta no 99209-4819, é o nosso WhatsApp, você pode acessar, deixar várias dúvidas, daqui a pouquinho a gente volta para responder a sua pergunta. Vamos a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia, hoje falando sobre as expectativas para 2019 e fique muito atento porque as frustrações, elas não são como parecem, problemas a serem temidos, pelo contrário, elas são a chave para que você encontre ainda mais força, encontre mais força e descubra o quanto você pode ser assertivo para caminhar na direção daquilo que você deseja concretizar. É muito importante que você pense, o que seria de você se todos os seus sonhos e desejos eles se realizassem? O que seria de você se todos os seus desejos se tornassem realidade? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre as frustrações nesse bloco do programa, que é preciso, aprender a lidar com frustrações. Faz parte da vida e começa desde quando, aprender a lidar com isso? As frustrações fazem parte da vida, sim, e ela começa desde a idade mínima, ou seja, assim que o ser, ele nasce, ele sai do ventre materno, então ele já sai aí para viver uma vida de frustrações, E aí, essa vida de frustrações, ela tem uma importância ímpar na vida do homem, porque é a partir desses momentos de frustrações que eu saberei resistir ou saberei lidar com os momentos difíceis ou com os intempérios da vida. E a primeira frustração do homem é justamente a questão dessa ausência da mãe, E aí aparece a função paterna como esse pai, como sendo o agente castrador, na tríade, vamos assim dizer, porque no começo da vida infantil há uma dualidade mãe e bebê, que é importantíssima. Ela deve existir e ser muito forte, Tem toda aquela questão do contato visual, de banhar essa criança de carinho, de afeto, de amor. E há essa, assim, podemos dizer, essa mãe que tem a obrigação, psicologicamente falando, vamos dizer, de apresentar essa terceira pessoa para o bebê, que aí aparece a pessoa do pai, e onde fica aí a função paterna. E aí o pai funciona como um agente castrador, e em uma linguagem mais popular, como se fosse a lei, Então, a gente vê que, às vezes, há muita divergência de papéis e isso interfere, logicamente, no desenvolvimento da criança. E, infelizmente, nós percebemos que, com o passar dos anos, com o desenvolvimento social, nós temos vistos que a maioria dos pais não criam os filhos para lidar com frustrações. Então, hoje existe uma realização quase de imediato do desejo do filho. Então, se o filho quer algo, se o filho sente alguma necessidade, então há esse pai e essa mãe que automaticamente tenta suprir essa necessidade, passando uma imagem ou uma realidade distorcida para essa criança, para esse jovem, até para esse adulto, de que sempre que ele precisar e quiser algo, ele vai ter. E a vida não é bem assim. Acho que o não, o primeiro não dado a essa criança é fundamental. É uma forma de frustrá-la também, e prepará-la também para o futuro. Agora, interessante, Valber, é que esse não, eu achei muito legal isso, porque a criança, quando ela está entre 1 até os 4 anos de idade, ela não entende o que é o não. Então, o cérebro da criança não está preparado para absorver esse não. Então, é necessário que o pai, a mãe, os pais ou os cuidadores, eles desenvolvam uma linguagem mais apropriada para aquela criança. Então, cognitivamente falando, se você diz, João, não suba aí, ele não vai entender a palavra não. Essa palavra não é como se ela fosse deletada e ele vai entender só a segunda parte, suba aí. Então, aí há uma forma melhor de se você mencionar ou educar o seu filho. Então, desça ou venha, então você tem que ser um pouco mais imperativo e tentar sublimar esse não. E aí me fez lembrar que quando a minha filha era criança, de tanto não, eu quando chamava,
faça tal coisa. Não. E eu disse, por que você aprendeu não? Por de tanto ouvir não, ela reproduzia aquele não. Mas não que ela tivesse a condição, né, cognitivamente falando, de abstração do não. Então, a criança ela é muito do concreto. E, infelizmente, alguns jovens, adolescentes e jovens também ainda estão nessa concretização. Elas não fazem, não têm aquilo que nós chamamos de poder de abstração dessa negatividade. Por isso, é importantíssimo a questão da frustração a partir da infância, para que ele possa se transformar num adulto que possa sobreviver às frustrações da vida, que vão ser sempre assim, que vão sempre ocorrer. Não tem como evitar. Não é? Vão existir situações que eu não vou poder mudar. E vão existir outras situações que eu sim vou poder mudar. Então, isso é interessante. E eu acredito até que isso é o que torna a vida, pode ser até estranho para as pessoas, algo bom de se viver. Porque, como você pontuou, né? Como poderia o homem ser? Será que ele seria feliz se tivesse tudo, se não tivesse frustrações? Então, devido à nossa estrutura cognitiva e psicológica, eu poderia dizer que não, né? Porque nós somos, segundo a psicologia, né? Já tem Freud, Lacan e tantos outros que vão dizer que nós somos sujeitos desejantes e sujeitos faltantes. Por isso da importância de a gente sempre colocar algo em substituição de outra coisa. Então, se eu não posso ter algo, por algum motivo, por alguma impossibilidade, eu posso deslocar esse meu desejo, essa minha intenção para uma outra coisa. A gente está falando no programa, né, especial de começo de ano, falando para quem está em casa, desejando um 2019, né, com muita paz, saúde, prosperidade, mas também a gente não diz, né, a gente não vai dizer aqui que você não vai receber não em 2019. Com certeza. Mas você precisa receber, né, evangelista? Vários nãos vão vir pela frente, mas como é que a gente lida com isso, que é o diferencial? Atenção, os papais e as mamães também, é preciso dizer não na hora certa, é preciso frustrar, né, essa criança para que ela venha a ser mais submissa. Faz parte também da submissão, quando essa criança ela não recebe não, ela fica mais insubmissa. Como é que a gente poderia refletir um pouco mais sobre isso, evangelista? Irmão Valdson Balbino, eu louvo a Deus pela Bíblia Sagrada. Ela traz instrução para a gente em todos os aspectos. Quando a gente observa, estava ouvindo a psicóloga comentar acerca desse fator frustração, e eu me lembro de um texto sagrado que a Bíblia nos diz: a criança entregue a si mesma, envergonha a sua mãe. E como a Bíblia ela é clara e é riquíssima para os princípios da nossa regra de fé e prática e o nosso viver diário. Ora, adicionado a estas instruções que a Bíblia traz, a gente pode observar quanto é importante também a questão da criação. O fator criação é muito importante. Como os pais estão criando seus filhos. Nós estamos vivendo, irmão Valdson Balbino, e você que está nos assistindo neste momento, a época, a geração da permissividade. Se permite muito. As pessoas, os pais, pelo seu ativismo diário, pela correria do dia a dia, para galgarem uma melhor posição, para galgarem uma melhor condições socioeconômica, para dar um melhor acômodo à sua família. Então, focam muito no material e esquece de preparar aquela família, de preparar aquele filho, principalmente, que é o futuro. Esquece que a geração futura está na sua mão, ou seja, o preparar a criança para o futuro está muitas vezes fugindo da mão dos pais, responsabilidade deles. Então, quando eu digo preparar a geração futura, e isso envolve todos os aspectos, é que quando eu sou muito permissivo com os meus filhos, eu não estou o preparando para as frustrações de amanhã. Uma criança que ela recebeu dos seus pais a orientação, uma criança que recebeu dos seus pais os nãos, uma criança que recebeu dos seus pais a imposição
o estabelecimento, vou trocar a palavra imposição por Melhor. estabelecimento, o estabelecimento de limites e de regras para aquela criança, esta criança com certeza não terá dificuldade em amanhã receber os nãos no seu dia a dia. Os planos vão vir, os projetos virão para que ele venha desenvolver, ele fará os seus projetos e quando esses projetos vierem dar errado, ele não se frustrará, ele sentirá como um aprendizado, procurará corrigir aquilo que ele fez de errado e partirá para o próximo passo e não terá muita dificuldade. Quando a criança ela é criada com muita permissividade, quando a criança é criada sem receber os nãos dos pais, claro, usando os nãos da forma correta, como a psicóloga aqui ensinou, porque é um outro detalhe que eu acho interessante, irmão Valdson, que você dizer o não para uma criança traz para ela já uma frustração. Mas é importante que este não seja acompanhado de amor, de carinho, de afeto e outro detalhe interessante, uma explicação. Perfeito. Se eu não digo porquê o não, Sim. então como é que aquela criança vai entender? Ela vai continuar a crescer e mais na frente o desejo dela que lá atrás foi frustrado, ela vai querer reproduzir. E ela vai reproduzir porque não foi explicada o porquê daquele não lá atrás. Então, eu entendo que a Bíblia é muito clara, orienta os pais a criar os seus filhos e criando os filhos os prepararão para no futuro não se frustrarem muito diante das situações adversas que virão dentro dos seus projetos. Isso só reforça que o diálogo, né, dentro da família é muito importante. Dar o não, explicar o porquê daquela negatividade, né, de negar ali naquele momento um desejo, né, seja um presente, seja sair para brincar com um coleguinha ali no horário que não é permitido por esse pai. É muito importante ter esse diálogo aberto. Como é que se constrói isso? Precisa de muito ou não? É mais dedicação? Não precisa de muito, precisa de dedicação, amor e, o mais importante, respeito, né? Porque o que acontece? A criança, ela é concreta, ela não tem como abstrair, ela não tem essa questão de subjetivação que o homem já desenvolveu. Porque neuronalmente falando, né, aí a neurociência explica, ela ainda não tem a sua bainha de mielina toda constituída. Então, esses neurônios ainda estão em desenvolvimento, né? Segundo a neurociência, esse neurônio, e mais especificamente os axônios, eles já vão estar realmente concretizados ou formados totalmente aos 21 anos de idade. Então, a criança ela não consegue fazer a subjetivação. Então, os pais precisam dialogar, precisam trazer esse não para um concreto, para uma concretude, que ela possa entender aquilo ali, o porquê dessa negativa. Então, e isso só ocorre através de diálogo, de comunicação. E aí, para isso, existem várias formas, né? A questão do contato visual com a criança, essa questão, às vezes, de balançar muito o braço, de ficar acima da criança, pondo o dedo. Então, que dá para a criança uma ideia de autoridade, não é autoridade de respeito, mas de autoridade de que vai aniquilar, né? Então, é como se fosse um gigante e eu agora sou uma formiguinha, fico ali embaixo com medo, somente recebendo aquela instrução. Então, mas quando eu estou sentada, quando eu estou fazendo o contato visual com a criança, com o adolescente principalmente também, porque não falar, com os jovens, então nós temos respeito, estamos dando respeito. E outra, estamos nos fazendo ouvir e ouvindo-os também. Porque se eu não me coloco na posição de ouvinte, fica difícil de acontecer um diálogo. E o diálogo é muito importante, por quê? Porque é através do diálogo em que vai agir aí uma coisa que eu gosto demais, um instrumento muito legal, ou uma técnica que nós usamos, que é a prática da assertividade. Então, através do diálogo, eu posso fazer a prática da assertividade, que é falar o que eu penso e o que eu sinto de maneira respeitosa, de maneira que o outro possa ouvir. Porque quando eu não sou assertivo, então ou eu sou passivo ou eu sou agressivo. E aí nós vemos que é muito comum nós vermos crianças, jovens e adolescentes ou agressivos ou passivos, né? Ou agem agressivamente ou agem passivamente, ou seja, se excluindo, não verbalizando, não falando. E isso é justamente oriundo da falta de diálogo e da não prática da assertividade.
Falando ainda sobre diálogo, né, evangelista, nesse seu tempo de ministério, como conselheiro também do Departamento da Família, o senhor verifica, né, e lida no dia a dia, que muitos, às vezes, pequenos problemas, eles são resolvidos, né, e seriam resolvidos se tivesse existido ali um diálogo prévio. O senhor observa muito isso? O diálogo, irmão Valdisson, infelizmente, ele está em crise na família. Eu diria que o diálogo ele está na UTI, no seio familiar, na ambiência familiar. E isto tem trazido grandes prejuízos nos lares e nas famílias. Acredite que 80%, talvez um percentual maior, dos problemas que escuto na responsabilidade que Deus nos dá, confiado pelo nosso pastor, 80% ou mais dos problemas, eles envolvem a comunicação, o diálogo, a crise da boa comunicação na família, no lar. Eu gostei de uma das palavras que a psicóloga falou com relação ao ouvir, ao escutar. Infelizmente, as pessoas eles querem muito serem ouvidas, mas muitas vezes elas não param para ouvir. Ou seja, elas querem expor os seus problemas, as suas ansiedades, os seus desejos, suas queixas, seus queixumes. No entanto, elas não param para ouvir a pessoa. Então, às vezes a pessoa está apresentando uma situação que gera uma queixa para o cônjuge, para o pai ou para o filho, mas aquela situação já é uma reação de uma ação daquele que está se sentindo ofendido. Então, se eu paro para ouvir, por que é que o meu filho está reagindo desta forma? Por que meu filho está me tratando desta maneira? Por que ele se comporta assim? Eu falo e ele não atende. Isto pode ser uma reação em função de uma ação ou palavras que eu tenha dito, ou agido, ou feito, que venha trazer a ele este comportamento. Quando se há um diálogo, então logo se identifica de que onde é que está o problema. O sinalzinho, aquela reação dele é apenas um sinal. É como uma pessoa que está com uma febre. A febre não é a doença. Alguém que está com a dor na cabeça. A dor na cabeça não é a doença. É apenas um sinal que está indicando que alguma coisa está funcionando errado no seu organismo. Então, quando existe um comportamento negativo em uma família, alguma coisa está dando errado, então é preciso se ir na causa e não no efeito. O problema é que as pessoas que não se comunicam querem apenas falar, 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 e o falar, muitas vezes, irmão Valdisson, e você que está me assistindo neste momento, digo nos assistindo, o falar muitas vezes é como sendo analgésico. O analgésico, o que é que ele faz? Ele age no efeito, ele age lá na dor, ele passa até a dor no momento, mas ele não age na causa, o problema permaneceu lá. E é preciso que se tenha um diagnóstico melhor, e isso se tem através da boa comunicação. Quando se ouve, se tem o diagnóstico, aí se passa a medicação, que muitas vezes é mais dolorosa, porque vai ter que usar um antibiótico, e aí um pedido de perdão, um abraço, um consertar alguma coisa que deu errado, uma ação, uma palavra que disse, e vai fazer com que a família volte a ter harmonia, ter alegria, ter prazer e viver feliz dentro do lar em todo 2019 e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Então já pode entrar nesse planejamento, né, nessas metas para 2019, o diálogo com a família. Com certeza. Pode colocar ali no papel e caneta que vai funcionar bastante e vai trazer paz, né, e harmonia para aquele lar. Não somente para o lar, mas para a vida como um todo, né? Porque se eu sou uma pessoa aberta ao diálogo, eu não vou me dar bem só familiarmente falando, eu vou me dar bem em todas as esferas da vida. É verdade. Então, isso é importante. Eu gostaria de pontuar algo que o evangelista falou, que é a respeito do liberar, né? Quando nós falamos, nós estamos liberando algo que está dentro de nós. E nós precisamos entender que quando nós não falamos com a voz, quando nós não usamos a fala para expressar o que sentimos, o nosso corpo, ele faz esse caminho. E aí há muitas doenças psicossomáticas, né, que são oriundas justamente da falta dessa fala, né? Então, quando o meu corpo ele não fala, eu vou ter que reagir de alguma outra forma.
E aí, às vezes, através de vários tipos de patologias e que aí o prejuízo vai ser maior. Então, falar, ser assertivo é fundamental na relação humana. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Vamos a uma rápida pausa. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Preste muita atenção às oportunidades e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, colocou aí como meta conseguir um novo emprego em 2019, fique atento que a gente vai dar uma força para você que está nos acompanhando, mostrando aqui as oportunidades para hoje. Olha só, 16 vagas para auxiliar de cozinha, 16 oportunidades para preencher uma dessas vagas. A exigência é que você tenha ensino fundamental completo, experiência não exigida, R$ 1.200 é o salário, são 16 vagas para auxiliar de cozinha. Vamos a mais vagas de emprego, olha só. Agora tem 2 vagas para marceneiro, 2 vagas. Ensino médio completo é a exigência, experiência não exigida, R$ 1.400 é o salário, 2 vagas para marceneiro. Vamos a outras oportunidades, olha só, 4 vagas para garçom, fundamental completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.100 é o salário, são 4 vagas para garçom. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, você pega aí papel e caneta, anote o número, é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação, mais uma vez te desejo boa sorte. E a gente segue para falar um pouco mais sobre como lidar com as expectativas para 2019. Temos muitas participações através do nosso WhatsApp, tem algumas perguntas, 99209-4819, 99209-4819. Ainda há tempo de você escrever sua pergunta, mandar para a gente. Os nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Temos aqui a participação do Evandro Bezerra, ele que é de Salgadinho, Olinda. Primeiro ele disse que parabeniza, né, o programa pelo tema e também, né, ele queria saber o seguinte: há condições de disponibilizar o número do Departamento da Família e quem é que pode ter acesso ao Departamento da Família? Evandro Bezerra de Salgadinho, Olinda, ele tem essas perguntas e o elogio também aqui aos convidados e dá parabéns, né, em especial ao evangelista Joel Calado, porque está usando a palavra de Deus para nos instruir. E ele está gostando muito das explicações. A gente agradece aqui ao Evandro Bezerra. Ok, Evandro, Deus lhe abençoe pela sua audiência e participação no programa O Assunto do Dia. O Departamento da Família ele está acessível a toda e qualquer pessoa que precise daquele atendimento. Independente de credo, de religião, independente de igreja que você participe de denominação, você pode ligar e fazer um agendamento para um atendimento no Departamento da Família. O número é o 3084-1526. Eu vou repetir, 3084-1526. Você liga nos horários comercial, de 8 da manhã às 17 horas, com intervalo aí de almoço, de segunda a sexta-feira. Você liga, faz o agendamento. Todos os dias tem 2 pastores com a respectiva esposa atendendo no Departamento da Família, tanto atendendo a solteiros como a casado, e o Departamento da Família também tem um aconselhamento pré-nupcial. Isto é muito importante para aqueles que vão casar e antes do casamento, para que esteja se projetando, se planejando melhor, passa no Departamento da Família, recebe todas as orientações e daí então segue para os próximos passos e serem felizes para sempre. Mais uma vez repetindo o número, temos ligações também, muita gente ligando para a gente, pedindo o número, a gente repete para
fixar, né, quem está em casa nos assistindo, 3084... 3084 1526. 3084 1526. Você liga de segunda a sexta-feira e aí então faz o agendamento para o seu atendimento. Ok, vamos seguir com mais perguntas. Tem a Bruna. Bruna quer saber o seguinte. Ela é de Olinda, ela fala o seguinte: o fato de planejar, colocar ali as metas no papel, pode gerar uma ansiedade descontrolada? Não deveria, Uhum. uma vez que você vai estar descarregando o seu cérebro, né? Então, o que vai gerar ansiedade é você não saber o que vai acontecer. Então, é esse medo do que vai acontecer. Então, quando você coloca no papel, você vai estar diante de uma pré-realidade, porque você vai estar diante daquilo que você está pensando e projetando. Então, na verdade, deveria servir como um alívio, não como uma antecipação ou não como uma aceleração dessa ansiedade. Então, se a pessoa já se sente muito ansiosa por essa prática, então eu diria que o nível de ansiedade está muito elevado. E aí não seria uma ansiedade, né? Então aí existe já o TAG, né? Que é o transtorno generalizado, né? Diferente da ansiedade. Então aí já talvez seja uma questão patológica e que precisa de acompanhamento de profissionais preparados para ajudar nesse sentido. Temos outra pergunta aqui, a pessoa pediu para não se identificar, mas quer saber o seguinte: porque muitas vezes nossa vida parece estar sem rumo. É a pergunta aqui do telespectador. O senhor me permite antes fazer uma Fique à vontade. colocação bíblica à pergunta anterior? Sim. Foi respondido tecnicamente, cientificamente, psicologicamente e biblicamente. O que é que a Bíblia diz acerca de uma pessoa que coloca os projetos e os planos em um papel e ainda permanece ansioso? A palavra de Deus diz em Mateus capítulo de número 6, não andeis ansiosos, cuidadosos, preocupados com coisa alguma, quanto que a vez de comer, quanto que a vez de vestir. E aí Jesus ele dá a todas as orientações. E a palavra de Deus vai dizer lá na frente, diz assim, que lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Sabe por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Colocou no papel o que você projetou, os seus pensamentos, os seus planos, e agora o que é que eu faço para administrar a minha ansiedade? Após haver ouvido a explicação com a psicóloga, técnica, e agora você lança essa ansiedade nos pés de Cristo. E aí ele vai cuidar de você e dos seus projetos. A outra pergunta foi qual, irmão Wagner? A pergunta sobre, porque muitas vezes nossa vida parece que não tem rumo, está sem rumo. Por que isso acontece? Infelizmente, há pessoas que elas se sentem, como eu diria, inseguras. A insegurança no seu projeto, no seu planejamento, torna estas pessoas, às vezes, inseguras naquilo que ele quer fazer, naquilo que ele quer alcançar. A orientação bíblica e pastoral que eu daria para esta pessoa é o que a palavra de Deus nos orienta, falando-nos acerca deste projeto. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Então, quando perceber que a sua vida, que seus rumos, que os seus projetos, seus pensamentos estão soltos em algum lugar, é porque você precisa pegar estes pensamentos, estes projetos e canalizá-los dentro da vontade de Deus, para que você se ache. É como alguém melhor explicaria a psicologia deste ponto da falta da organização na sua mente destes projetos, destes pensamentos, e você vai se sentir assim, como que estivesse solto, perdido, sem rumo. Primeiro, entregue seu caminho ao Senhor. Quando se entrega os caminhos ao Senhor, os projetos, pensamentos, a vida, com certeza você vai se achar, você vai se encontrar, e ainda que essas coisas e esses projetos venham dar errado, você vai entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu decreto, segundo a sua vontade. Amém, é isso mesmo. Temos aqui mais participações, muita gente elogiando aqui os convidados.
desejando um feliz 2019, né? A gente agradece a participação de cada telespectador. Aí tem um que pergunta, né? O Rafael Costa, qual o principal fator que faz com que um plano pessoal dê certo? O principal fator seria justamente a objetividade. Então, eu preciso ser objetivo, eu preciso depois, em relação a isso, ser realista, né? Aquilo está dentro da minha realidade, está dentro das minhas possibilidades. E, em segundo, eu tenho que também pensar, para que eu tenho que ter essa objetividade? Né? O que é que eu tenho que ter em troca disso? Até onde eu quero chegar? Então, eu preciso saber o que é que eu vou ter em troca daquilo. Eu não posso ter um planejamento solto, sem começo, meio e fim. Então, eu preciso ter um começo, eu preciso ter um meio e eu preciso ter um fim. E eu preciso parar para fazer uma execução prévia no papel, né, você dizer, de que fazer para conseguir alcançar aquele objetivo. Então, é interessante pensar que nós somos, sim, seres que funcionamos com organização. Se bem que hoje nós somos tendenciosos, infelizmente, né, tá aí as mídias, as redes sociais, que têm levado cada vez mais o homem a ser um ser muito imediatista. E nós sabemos que o imediatismo, ele não funciona com o projeto, com a programação, com o cronograma. Então, muda tudo. Então, por esse imediatismo existir, faz com que o homem acredite que os seus projetos não vai ter um segmento ou não vão dar certo. Porque, como foi bem falado em outros momentos aqui, nós temos que ter um projeto para médio, curto e longo prazo. Então, se eu não tenho como mensurar esses meus projetos, então eu vou ficar frustrada. Porque eu fiz uma mensuração de algo que talvez durasse um período de 6 meses, 3 meses, e eu quero que isso aconteça no prazo de um dia, ou 2 dias, uma semana. Então, eu estou querendo antecipar algo que eu projetei. Então, ou eu projetei mal, ou eu estou praticando a ansiedade, mais uma vez, de querer antecipar algo que não está naquele tempo de ocorrer. Então, é por aí. A gente falou também no decorrer do programa da importância de dizer o não, né, para os membros da família, também de se falar a verdade. A gente falou que isso é muito importante e se chega a falar a verdade quando se tem esse diálogo estabelecido ali na família, mas também tem um momento de se dizer essa verdade, porque se não falar no momento certo, posso trazer um problema ao invés de uma solução, evangelista? Sim, a boa comunicação entre família. E o que é que a palavra de Deus orienta acerca de uma boa comunicação? A Bíblia nos diz assim, que a palavra dita ao seu tempo, quão boa é. A Bíblia ainda diz que a palavra dita ao seu tempo é como maçã de ouro em salvas de prata. E ainda falando acerca de comunicação, a Bíblia faz menção acerca de como falar. Porque não é apenas falar, irmão Valdson Balbino e também nossos queridos telespectadores, você que me assiste, que nos assiste neste momento, não é apenas falar, é como vai falar, onde vai falar, quando vai falar. A Bíblia, ela diz que a palavra branda desvia o furor. Veja que coisa interessante. Enquanto o texto anterior que citamos, que como maçã de ouro em salvas de prata é a palavra dita ao seu tempo, a Bíblia está dizendo que podemos falar uma verdade, e sempre a verdade devemos falar, mas deve ser dita no seu tempo, no tempo exato, no tempo correto. E agora a Bíblia vem dizer que eu tenho que falar essa verdade. Além de falar no tempo, eu tenho que falar esta verdade de uma forma correta. Por exemplo, a palavra branda desvia o furor. Porque eu posso dizer uma verdade em um tom áspero e, em vez de eu resolver o problema, eu complicar ainda mais aquele problema. Aí a Bíblia, a palavra de Deus, vai nos dizer assim, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita, ela provoca a ira. Então veja, eu vou dizer a verdade, mas eu devo dizê-la à pessoa certa, porque eu posso dizer uma verdade que é para dizer à psicóloga, aí eu digo ao irmão Valdson Balbino.
Só que não era para dizer a Waldson, era para dizer a psicóloga. E daí então, quando ela sabe, ela se aborrece porque foi uma verdade que deveria ser dita a ela e não a Waldson. Então, na ambiência da família, no convívio familiar, é muito importante que se saiba esses momentos. A quem falar, quando falar, como falar e onde falar. Porque eu poderia dizer uma verdade e nesta verdade eu estar dizendo algo constrangedor na frente de outras pessoas e aí eu vou gerar uma dificuldade para a família. Temos uma outra última pergunta aqui, evangelista, do Felipe, que mora no Jardim Jordão. Ele parabeniza, né, a produção do programa, a Rede Brasil pelo assunto tratado aqui no programa. Ele fala que na família dele não há diálogo, onde é bem escasso, né, a comunicação é bem escassa na família dele, assim como foi falado pelo convidado, que o diálogo e a comunicação está em crise nos lares. No meu, esse diálogo está em crise. Como é que eu faço para mudar isso? É o Felipe que mora no Jardim Jordão. Ele pode ser, Felipe, você pode ser um instrumento de Deus para uma mudança no seu lar. 2019 estará aí, cheio de expectativas, cheio de projetos, e você pode ser esse instrumento de Deus. Comece a comunicar. É claro, como disse anteriormente, você não vai usar a verdade em tempo impróprio e nem forçando. Às vezes a forma da pessoa dizer as coisas, as palavras, os assuntos, geram conflitos, geram dificuldades. Mas você pode, sem forçar, de uma forma lenta. Lembre-se de que essa falta de comunicação ou esta crise de comunicação na sua família pode ter se instalado ao longo de anos até. E não é do dia para a noite que você vai resolver. É um processo lento, mas você pode começar este projeto de restabelecer e restaurar a boa comunicação na sua casa e na sua família. Vou pedir licença agora aos convidados. No começo do programa a gente fez uma pergunta, a nossa enquete. A gente vai conferir o resultado. A pergunta de hoje foi a seguinte: você já fez um planejamento de metas para 2019? Das pessoas que ligaram para a gente, participaram, 78% disseram que sim e 22% disseram que não ou que ainda não. A gente agradece a você que ligou, que participou, né, aqui do programa. Também a gente agradece aos nossos convidados. Lindinalva Lino, psicóloga clínica, muito obrigado. Último recado, bem rapidinho, fique à vontade. Obrigada pelo convite e deixar feito eu quero agradecer ao nosso pastor presidente, a nossa irmã Judite Alves, por estar aqui com vocês neste dia e dizer que estou à disposição de todos, né? E foi muito bom e proveitoso e que 2019 seja um ano não somente de projetos, mas de realização e que os seus projetos eles possam ser realizáveis, né? Dentro da sua realidade, dentro das suas possibilidades. Mais uma vez, muito obrigado. Eu também queria agradecer ao evangelista Joel Calado, ele que é conselheiro do Departamento da Família da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Evangelista, muito obrigado. Último recado, fique à vontade. Eu quero também agradecer. Primeiro a meu Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ao nosso pastor Ailton, pelo o carinho e a confiança de me escalar para estar aqui na manhã deste dia. Agradecer a toda a produção, essa produção maravilhosa. Enviar uma saudação calorosa à minha querida esposa, a irmã Laudicea Bernardo, que me assiste neste momento, a minha filha Gessiele, aos meus filhos Jefferson e Jamerson e às minhas noras Laiara, Camila, minha netinha Helena. E quero dizer para você que está nos assistindo, 2019, com certeza será ano de muita bênção da parte de Deus na sua vida. Faça os projetos e com certeza, com o Senhor na frente, vai dar certo. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado aqui aos convidados. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!